essa volta do Getúlio do queremismo, do trabalhismo carregado pelo povo, nos braços do povo e tal, para voltar, aí sim, aí você está falando, esse é o Getúlio esquerdista, que é tão odiado e amado no país, né? Acho que essa é a figura mais bipolarizante. Então ele volta, é eleito de novo, cara, esmagadoramente, e aí faz um governo que é muito mais atrapalhado, até o próprio grupo político dele tá meio esvaziado de quadros. Os caras que eram amigos dele já se tornaram opositores ferrenhos, muitos no exército, muitos fora. E as pessoas que estão entrando dentro da administração dele são pessoas que são familiares a gente. Tancredo Neves era ministro do Getúlio Vargas nessa época. Leonel de Moura Brizola também foi um político famoso no pós-ditadura, que também já estava aproximado do Getúlio. Cara, pelos nomes, alguém tá falando... não, é verdade, o Café Filho que foi goleiro, enfim. Então outras pessoas também, como por exemplo, o próprio Jango também já estava envolvido. Então, cara, você vê que a natureza dos quadros mudou um pouco. O Dornelles, que foi um político muito velho aqui do Rio de Janeiro. Então são quadros mais novos, mais de esquerda, mais apegados ao trabalhismo. São quase que uma segunda geração que abraça o Getúlio, que já são social-democratas, basicamente, né? Tem um desenvolvimento da própria ideologia aqui no Brasil que... seria o trabalhismo, né? As pessoas chamam de não é o caixilhismo que as pessoas chamam. Enfim, o trabalhismo de forma geral, né? Então, PTB, como ele era antes da ditadura militar, né? Depois ele já veio bem diferente, cara. Então, assim, é um grupo mais de esquerda, o Getúlio está dependendo mais dos trabalhadores, as medidas estão ficando mais polêmicas, tem um aumento muito polêmico do salário mínimo, tem um aumento de 100% do salário mínimo proposto pelo ministro do Trabalho dele, João Goulart. Tem outras medidas, tem uma pressão inflacionária constante rolando também. Então, cara, o Getúlio acaba ficando entre a cruz e a espada. As denúncias de corrupção começam a se acumular também, o discurso do pântano, tem que drenar o pântano, o Getúlio Vargas é um bandido, não sei o quê. Isso tem um pináculo. Aí o amigo Theo Dias aí, que é parente, cara, isso culmina numa cagada imensa que aconteceu em Copacabana, no Rio de Janeiro. Rua Toneleiros, quem é do Rio pode visitar o prédio até hoje. Tipo, você tá na Toneleiros, você vai entrar no túnel, é o último prédio à esquerda, tem uma rampinha. Carlos Lacerda, que era o principal opositor de Getúlio Vargas na época, um jornalista, radialista. Carlos Lacerda sofreu um atentado que depois foi elucidado, né? Os dois... Foi um fracasso o atentado em si. Inclusive, não é nem pacificado se o Carlos Lacerda foi de fato alvejado. Ele foi alvejado no pé. Então, muitas pessoas falam que rolou o tiro, foi pra lá, foi pra cá, a bala ricocheteou. O Carlos Lacerda viu que ele não tinha sido alvejado, pegou a arma que estava com ele e deu um tiro no próprio pé. Fez-se um estardalhaço midiático muito grande, de forma geral, aí, Corvo da Guanabara, ele mesmo. Estardalhaço midiático muito grande. Quando as coisas foram sendo investigadas, quem eventualmente foi posto como mandatário foi um cara chamado Gregório Fortunato, o Anjo Negro, que era o grande guarda-costas. Tem um livro de literatura sobre isso, não tem? Cara, tem um livro do Rubem Fonseca chamado Agosto, que é literalmente sobre isso. É um livro muito foda, é um livro muito bom, de verdade. Pra quem gostou da live, a gente leu no... Calma. A gente recebeu a ordem dos professores de ler. Você leu, eu não. Pessoa hater. Ficava fazendo continha de matemática. Exato. E aí, esse livro Agosto é, fenomenal, assim, excelente, muito bem escrito sobre isso. E aí o Gregório Fortunato, o Anjo Negro, assumiu o PO. Ele era tinha tipo uma guarda, né? Tinha uns capangas, assim, no Getúlio Vargas, esse era o cabeça. Foi preso por 25 anos, depois baixaram a pena para 20, depois para 15. Mesmo assim, ele foi assassinado na prisão. Então o Gregório Fortunato teve um final extremamente trágico, sendo assassinado no conflito na prisão. Cara, isso se tornou um estardalhaço tão grande, a pressão para o Getúlio renunciar foi tão grande, alas militares estavam... O Eros Lo-Fi, membro, falou: até acho que o Getúlio só tem algumas coisas, seu maior acerto foi o tiro que ele deu no peito. Porra, Qual é? Toma 2 horas argumentando aqui. Mas enfim, continua, né? Getúlio Vargas começa a ser pressionado pelos setores do exército, a iminência de um golpe militar. Ele está no Palácio do Catete isolado já há muito tempo. Moribundo, a figura entristecida, para quem leu a biografia dele, é um outro Getúlio Vargas, já irreconhecível na segunda passagem dele, abandonado. E aí ele fala: cara, eu vou fazer um negócio aqui que vai ficar para a história.
Eu não vou nem falar o que ele fez, né? O Eros Lo-Fi já descreveu o que ele fez. Exato, é verdade. Então, ele saiu da vida pra entrar pra história. Exato, basicamente isso. Cara, ele teve o cuidado, né, a pretensão de se tornar histórico, de tal modo que ele, né, saiu da vida para entrar na história. Ele se lesionou no peito. No peito. Ele não fez a ortodoxia, né, que é na cabeça, pela boca, pela têmpora, etc. Ele fez questão de dar o tiro no peito, sozinho no quarto, e só deixou a carta.